Boa tarde, bem-vindos uma vez mais a mais um episódio do podcast e vodcast da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, Check-in Tourism. Hoje tenho muito gosto em ter aqui comigo o Emanuel, que é atualmente nosso aluno do curso de Turismo Cultural e do Património. Emanuel, obrigado. E como habitualmente eu começo este episódio a perguntar-te se tu te lembras de um momento assim mais caricato ou mais engraçado durante a tua ainda passagem pela Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Claro que sim, quer dizer, houve imensos no meu percurso até agora, devo dizer que... Mas o mais engraçado foi, quando nós chegamos a uma escola nova, é normal, nós temos ainda aquela ideia de que eu estou pronto para isto vai ser super fácil. E então, eu lembro-me que no início nós tínhamos trabalho para fazer de comunicação. E o trabalho era basicamente, nós tínhamos que trazer um texto nosso, o nosso percurso de vida, com um determinado número de objetivos, em forma de apresentação para os nossos colegas, para tentar se tínhamos aprendido ou não os métodos de comunicação e tudo isso, para a comunicação eficaz. E então eu pensei assim, a comunicação é uma disciplina mais prática, não vai ser assim nada muito que devem pedir, então preparei um texto e preparei para apresentá-lo. Chego ao dia da apresentação, e os meus colegas vejo, um tinha um Canva, o outro tinha um PowerPoint embelezado com temas sobre a vida dele, todos com apresentações fantásticas. Chego lá e eu no final, eu assim, então, e começo a falar sobre a minha vida, começo a falar sobre tudo isso e em 5 minutos eu tinha acabado. Ele assim, foi muito bom, foi ótimo, falas muito bem, e eu assim, foi a pior. Mas claro que foi a primeira apresentação que nós tivemos aqui, mas entretanto evolui, mudou tudo e consegui adaptar-me ao ritmo. Mas foi um momento mais engraçado da minha vida. Faz parte de um processo de aprendizagem. Exatamente. Muito bem. Olha, e eu perguntava-te, então, porque é que tu optaste por um curso na área de turismo, especificamente turismo cultural e património? Eu sou músico e, portanto, eu sou uma pessoa muito dada às artes. As artes são uma coisa que eu acho que é fundamental para nós enquanto estudantes, enquanto pessoas. Acho que a arte é uma coisa que tem que ser necessária para nós. E, então, eu vim de um curso profissional também, eu vim do curso de técnico de turismo, que fiz na Escola Secundária Ela de Sousa, enquanto estava a fazer um curso de música na Academia de Silvestre Cabral. E, portanto, eu cheguei ao 12º ano, assim, um bocadinho perdido, eu pensava que queria hotelaria. No entanto, eu comecei a pesquisar para algumas ofertas e tive a oportunidade, neste mesmo ano, de visitar a Escola de Hotelaria, num dos Open Weeks. E fiquei bastante atraído pela cultura que aqui tinham, dos fatos e do rigor académico, e pensei que se fosse alguma coisa que me fosse ajudar. Então, comecei a pesquisar os cursos, e encontrei um curso que se chamava Turismo Cultural e Património. E eu percebi que era um curso que tinha uma veia bastante de línguas, muita comunicação, muita menção nas artes, nos museus. Eu disse, enquanto músico, isto é a coisa que mais se assemelha àquilo que eu quero. Faz uma ponte perfeita. Enquanto uma pessoa que quer as artes e que gosta das artes musicais, vou ter a oportunidade de aprender a falar do resto das artes e aprender a conhecer o resto das artes deste país. Então disse, vou prestar este curso. E foi isso que eu fiz. Até hoje estou bastante feliz com a minha aposta. Muito bem. E eu reparo que tens essa facilidade de comunicação, também te ajudou no teu processo de seleção pelo curso de Turismo Cultural e Património? Sim, devo dizer que o facto de poder comunicar ajudou-me claramente no curso. Não só comunicar, mas também aqui eu percebi que não é bem pelo facto de sabermos comunicar, mas pelo facto de podermos transmitir informações de uma forma competente. E foi uma coisa que eu também tive que aprender ao longo do tempo, mas eu percebi que aqui era uma coisa que era bastante valorizada. E foi um dos aspectos que eu tentei mudar, assim que percebi a escola e mudei o chip. E sim, foi um ponto bastante interessante e importante que eu tive. Que, se não, o mais importante da minha candidatura aqui à escola. Sim. Ok. E em relação ainda, portanto, ao teu percurso da escola, sei que fizeste um estágio intermédio, não é? Podes partilhar um bocadinho onde é que foi e como é que correu a experiência? Sim. O estágio intermédio foi 500 horas. Fiz o estágio na Churchill's Grams, que é uma casa de vinho do Porto localizada em Gaia. E o meu estágio foi uma experiência muito, muito completa. Digo isto no sentido em que normalmente quando nós pensamos em estágio, pensamos que vamos estar sempre ali na parte de trás, um pouco esquecidos, no back-office, a fazer trabalho por assim dizer, estagiário, diga-se, a arquivar papéis. No entanto, mal cheguei ao sítio, a primeira coisa que me disseram foi, vamos fazer uma visita e vais apontar alguns pontos interessantes, vais receber depois o guião e quanto mais rápido conseguires vais começar a fazer a visita. Vai começar a fazer visitas aos clientes em português. E eu assim, ok. Comecei a fazer visitas, comecei a aprender bastantes coisas novas sobre o vinho do Porto, porque na altura não me interessava muito a história, mas comecei a interessar-me pela história. Aprendi a comunicar com clientes, aprendi a comunicar vendas, aprendi a falar sobre preços, sobre qualidades de produtos, aprendi muitas coisas. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi, acho que foi lidar, em geral, com reclamações. No sentido em que
nós temos que aprender a lidar com os clientes, quando estão felizes, mas também quando estão tristes. Foi uma coisa que os estágios me ensinam muito bem. Isso e ajustar a língua ao meio turístico, porque falar inglês não é só saber os verbos, também temos que saber os verbos corretos, o vocabulário correto, e o estágio também me deu isso, também me deu bastante... Também consegui melhorar o francês, consegui melhorar também a minha postura, porque é preciso ter postura durante as visitas, e o estágio ensinou-me isso muito bem, o tempo, o timing, muitas coisas que eu consegui melhorar. Isso e também o facto de poder estar numa cave que, como é nova, a Churches foi criada em 1971, ainda hoje segue, continua a crescer. Como é nova, havia muitas coisas novas a serem feitas, muitos projetos, e nós estávamos lá no meio disso tudo, então acabámos por também ser engolidos nessa onda de inovação e de cuidado e de vinho, e foi muito fixe. Foi um estágio que me completou bastante. E como é que foi esse desafio de lidar com várias nacionalidades que visitaram as caves onde estavas a estagiar? Foi muito bom desafio, porque vale a pena, isto mais nas áreas de francês, porque vale a pena dizer que por mais preparado que nós sejamos, o francês que se aprende na escola é muito diferente do francês que as pessoas têm quando chegam cá, porque é como o nosso português, é muito diferente daquilo que está nos livros. E então o meu grande desafio não foi conseguir comunicar-me, foi um bocadinho também conseguir perceber o que me estavam a dizer, no sentido em que os verbos não eram os mesmos, mudavam algumas palavras, então no início, etc, um bocadinho assustado, eu comentava com os meus chefes, eu dizia, não, eu não percebo o que eles estão a dizer, eu não sei se sou indicado, assim, não te preocupes, é o início, estás a adaptar. Esse foi o meu grande desafio. Ainda assim, devo dizer que os professores, a minha professora aqui, a professora Antonieta, na altura, ela me deu um grande vocabulário de vinho, antes de eu partir mesmo para o estágio, deu-me muitas listas, como é que se dizia vinho branco, como é que se dizia fermentação, tudo isso foi importante, porque ajudou-me imenso já a começar de pé direito nas visitas, e as pessoas de inglês também, as pessoas de espanhol, e todas essas pessoas ajudaram-me imenso, mas o grande desafio é sempre perceber o que as pessoas nos estão a dizer, não comunicar. Acho que foi o meu grande desafio. Muito bem, mas desafio superado. Sim, completamente. Pudeste contar também com o apoio do teu orientador de estágio, sim, que ajudou imenso. Muito bem. E eu perguntava-te agora, com base nessa tua breve experiência e também com os teus ensinamentos, qual achas tu que vai ser a evolução do setor do turismo num período de 10 anos? Observando as tendências, eu quero acreditar em 3 coisas. A primeira será um turismo mais tecnológico, com uma maior facilidade em termos de embarque dos aviões, entrar no museu. Eu quero que nós deixemos de usar tantos papéis, tantos bilhetes físicos. Acho que podemos passar para os bilhetes eletrónicos e muito mais evoluídos do que isso, porque acho que estamos a evoluir para isso. E também tem a ver com a sustentabilidade. Eu acho que nós temos de ter um turismo mais sustentável e espero, pelo menos pelos valores que aqui nos ensinam, nós caminhamos para lá. Um turismo que utiliza menos os recursos como o papel, recursos que acabam por... pronto, não diria que são necessários, sim, mas que acabam por não ser tão úteis depois no que toca até mesmo em lucro, e que possamos passar para um turismo mais digital e também um turismo um pouco mais evoluído e mais aberto em termos de pessoas. Há muitos nichos que nós iríamos compensar imenso em aproveitá-los. O turismo LGBT é um exemplo deles, que agora estamos a ter um grande crescimento do turismo LGBT porque nós soubemos aproveitar esse turismo e soubemos especificar a procura. O turismo religioso também, Fátima é um exemplo disso, e se conseguirmos ainda mais especificar os nichos e especificar este tipo de turismo, vamos conseguir combinar o turismo completamente. Acredito que Portugal tem esse perfil. Essa possibilidade. Exatamente. E esses recursos, não é? Exatamente, acredito. Para terminar, eu perguntava-te, como jovem, se recomendarias, ou porque é que tu recomendarias optarem por um curso na área do turismo e também porque é EHTP? Eu acho que as pessoas têm medo errado do turismo. A primeira coisa que se ouve sempre que dizemos que vamos estudar turismo é aquela ideia do turismo são muitas horas, vais ser escravizado, vais ser isto, vais ser aquilo, e vais sair lá com muitas pessoas, mas a verdade é que o turismo não tem que ser assim. Todas as áreas que existem de trabalho são difíceis. A medicina é difícil, a engenharia é difícil, a arquitetura é difícil, a matemática é mais que difícil, e o turismo também. Mas se nós, enquanto pessoas, gostamos de comunicar com os outros, gostamos de explicar a história aos outros, gostamos de estar em contacto com muitas culturas diferentes, gostamos de estar em contacto com várias pessoas ao mesmo tempo e fazer muitas atividades dinâmicas, eu acho que não há outra área para isso, não o turismo. Eu acho que esse tipo de pessoas nós necessitamos, essas pessoas no turismo. E como o turismo está a mudar hoje, as condições também estão a mudar, então a área, óbvio que vai evoluir. E são essas pessoas que nós precisamos. E porquê HTP? Porque é uma das escolas, em muitas escolas, mas é uma escola central.
É uma escola que acho que traz muito bons profissionais enquanto professores para ensinar. Então, enquanto alunos, temos a oportunidade de aprender de profissionais na área, em tempo real, que utilizam informações que eles não utilizam hoje. Isto eu digo mais, por exemplo, na área técnica, os professores de gestão, os professores de gestão hoteleira, de gestão turística, de agências de viagens, de museologia, todos eles são pessoas que são muito importantes na área. E podemos receber aulas dos melhores, acaba por ser uma maior vantagem. Já para não falar dos contactos. Mas é isso que eu diria. Eu acho que o turismo hoje vai mudar e é importante mudarmos também e, se calhar, quem sabe, podemos ir também nesta onda turística. Manuel, muito obrigado. Obrigado a todos os que nos acompanharem em mais um episódio do Check-in Tourism da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Portanto, já sabem, se procuram dinamismo, diferença e também desafio, o setor do turismo aguarda-vos. Até ao próximo episódio do Check-in Tourism. Obrigado.